Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ivone. A aula de História hoje, História e Geografia, que envolve as duas disciplinas, é com o tema Grito do Ipiranga. Mas o que quer dizer esse Grito do Ipiranga? Então, gente, para retratar melhor esse assunto, eu vou passar o trecho do filme Independência ou Morte, para a gente poder fazer uma análise crítico-reflexiva diante desse filme, de como se deu essa anunciação da independência do nosso país, que é tão importante, gente, essa independência para a nossa sociedade. Durante muitos anos, o Brasil ficou dependente de Portugal, e aí vem Dom Pedro e torna nosso país independente. Então, eu vou passar o trecho do filme e logo depois eu volto para eu fazer um comentário sobre esse assunto, para a gente compreender melhor, certo? Até já! Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! E aí, gostaram do trecho do filme?
deu para compreender o que significa esse grito do Ipiranga? Como se deu essa anunciação da independência do nosso país? Então, gente, quando a família real retorna para Portugal, durante 15 anos, o Brasil ainda continua dependente de Portugal. Durante esse período, Portugal exige o retorno de Dom Pedro para Portugal. Assim como a família dele foi, né? Retornou, exigiram que ele fosse também. Só que os partidários dele aqui no Brasil exigiram que ele ficasse e governasse o país. Então, quando foi no dia 9 de janeiro de 1822, essa data ficou conhecida como o Dia do Fico. O que quer dizer esse Dia do Fico? Esse Dia do Fico quer dizer uma frase bem conhecida, a qual Dom Pedro fala: se é por bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. Então, esta data, de 9 de janeiro de 1822, ela fica conhecida, o Dia do Fico, por causa dessa frase que Dom Pedro diz. Nesta época, existia também os brasileiros que estavam meio que não aceitava essa dependência do Brasil em relação a Portugal. Dom Pedro também já estava cansado dos mandos e desmandos de Portugal, e no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro retornava de Santos, recebeu uma carta da sua esposa Leopoldina, relatando que Portugal tinha vedado algumas medidas que ele queria tomar no Brasil. Com isso, ele se sentiu muito enraivado. Aí foi quando Dom Pedro decidiu dar o grito de independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Esse grito ficou conhecido como o grito do Ipiranga ou o grito da independência. Também podemos chamar desta forma, que ele ficou conhecido dessas duas formas. O rio Ipiranga se aproxima de São Paulo, ele reunido com sua comitiva. Dom Pedro tornou o nosso país independente e o nosso país se tornou uma monarquia, e Dom Pedro foi o imperador constitucional do Brasil. Em termos geográficos, o rio Ipiranga está situado na cidade de São Paulo. A nascente do Ipiranga encontra-se no Parque Estadual Fonte do Ipiranga, reserva natural de Mata Atlântica, ao sul da cidade, estando distribuído entre instituições que gerenciam o Parque Botânico e o Zoológico do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo. E também o rio Ipiranga, ele é um corpo d'água relativamente curto em extensão e estreito em largura, mas não o bastante, por ter sido o local onde se deu o evento simbólico mais importante da história do Brasil, que inclusive aparece em diversas pinturas de quadros. Então, não há como negar que esse é um período da história do Brasil que a gente deve estudar, deve conhecer, porque é um momento muito importante. O Brasil, depois de tanto tempo de submissão a Portugal, que se limitava para crescer, porque todas as riquezas do Brasil era passada para Portugal, e graças a esse grande evento que aconteceu, tornando o Brasil um país independente e podendo assim construir suas riquezas e sua história. Então, espero que ficou claro o assunto, que tirei as dúvidas de vocês, e obrigada pela atenção. Até mais.